lá na Revolta dos Malês, a revolta de escravizados que aconteceu em Salvador em 1835. Meu nome é Débora Simões, eu sou historiadora e vou te contar um pouco dessa história. Em 1835, em Salvador, na Bahia, foi palco de uma das revoltas mais importantes de escravizados que aconteceu no Brasil. Mas antes disso, eu vou te contar um pouco do contexto. O que estava rolando no Brasil naquela época? No século XIX, Salvador era um importante centro político, econômico e social do Brasil. Viviam ali muitos escravizados, africanos, livres, libertos. Deles eram muçulmanos, conhecidos como malês, e foram eles que organizaram essa revolta de 1835. A Revolta dos Malês surgiu num momento político importante do Brasil e também tumultuado. O trono do Brasil estava vago, após a renúncia do Dom Pedro I, que abdicou do seu trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que na época era só um menino. Durante esse período da história do Brasil, diversas revoltas propiciais aconteceram. Eventos que aconteceram durante o período regencial inauguravam a participação de grupos sociais até então excluídos dessa arena política e social. Os marginalizados, os mais pobres, os negros. Um exemplo desses movimentos que aconteceu no Maranhão. Voltando para a Bahia, a gente tem, no século XIX, um conjunto de revoltas. De 1820 a 1840, diversas revoltas eclodiram, tanto na capital quanto no interior da Bahia. Na época da Revolta dos Malês, o trono brasileiro estava vago, porque Dom Pedro I tinha abdicado em nome do seu filho, Pedro de Alcântara, que na época era só um menino. Quem governava o Brasil em 1835 era Diogo Antônio Feijó. Os negros, escravizados e libertos, africanos ou nascidos no Brasil, os crioulos, como eram chamados estes, representavam quase 80% da população de Salvador. Cansados de tanta repressão, os malês organizaram uma revolta para tomar a cidade de Salvador. Durante a organização desse levante, eles produziram vários escritos, todos em árabes, em que só eles podiam ler e entender. Ou seja, era uma maneira de se comunicarem em segredo. A rebelião estava organizada para acontecer no dia 25 de janeiro, onde se comemorava a festa de Nossa Senhora da Guia, importante comemoração que fazia parte de outra comemoração também importante, a do Nosso Senhor do Bonfim. As celebrações ocorriam na parte da cidade chamada Bonfim. Era mais ou menos 8 quilômetros distante do centro da cidade. E isso, na época, era muito. Nessa região de Bonfim ficavam roças e fazendas. O plano não foi executado como os malês previam. Eles foram denunciados e descobertos. Autoridades policiais chegaram no esconderijo de surpresa. O esconderijo ficava localizado na ladeira da praça. Era um sobrado. Então, eles tiveram que adiantar a revolta em mais ou menos 3 horas, o que dificultou a organização, mas não dificultou a bravura que eles lutaram. É importante mencionar que eles tinham pouco armamento de fogo. Eles usaram muitas espadas e armas que eles roubaram nesse primeiro confronto, que aconteceu ali naquele sobrado na ladeira da praça. Tinha ali inúmeros africanos, em média entre 60 e 70 africanos, que ganharam essa primeira batalha. Naquele momento, o grupo teve que se reorganizar e se dividir. O grupo subiu em direção à Praça do Palácio, onde atualmente é a Praça Municipal. Prontos também no quartel da polícia, no Largo da Lapa. De hoje fica o Colégio Central. O último confronto aconteceu na região de Águas de Menino. Ali, os africanos malês foram completamente cercados. E não teve jeito. Muitos deles morreram, alguns foram capturados e até receberam diversas penas, como a pena de morte. Mesmo que tenha durado algumas horas, a Revolta dos Malês é um importante símbolo de resistência e luta da população negra e que até hoje inspira diversos movimentos. Enfim, é importante pontuar que os revoltosos eles não lutaram contra a população civil, não invadiram casas, nada disso. As únicas brigas que houveram foi contra as forças policiais. O que eu falei aqui foi inspirado no livro do historiador João José Reis. Você gostou desse conteúdo? Então compartilha com seus amigos e me segue nas redes sociais.